Olá, criatura empreendedora, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, neste vídeo, eu vou te ensinar a alcançar o salário que você almeja como empreendedor. Se você almeja ganhar 3, 5, 10 mil reais, como que eu calculo para ter esse salário? Eu vou te mostrar que você calculando suas despesas fixas, sua margem de lucro, você consegue calcular e prever quanto vai ganhar. Muito bem, então vamos para o cálculo, né? O nosso objetivo qual é? Eu quero saber quanto eu devo vender por dia para conseguir o salário desejado. Qual é o seu salário desejado? Se é 1.000, 2.000, 10.000, 5.000? Isso aí você que vai definir. O primeiro passo, você tem que calcular o custo do seu produto e definir a margem de lucro. Eu tenho um vídeo aqui no canal que te ensina a calcular, né, a como precificar o seu produto e você já define a margem de lucro. Vamos fazer esse exemplo com uma margem de lucro de 30%. Então, essa daqui vai ser a nossa margem de lucro. O segundo passo, a gente precisa listar aí as despesas fixas e variáveis, né? O nosso custo operacional, o quanto você gasta para manter a sua loja, para você conseguir vender. Né? Aqui, como exemplo, eu coloquei internet. Ah, internet eu gasto R$100 de internet por mês. Ah, o aluguel. Meu aluguel são R$500. Água, R$50 por mês. Energia elétrica, R$70 por mês. Se você é MEI, você paga uma taxa de R$50 por mês. De transporte, eu gasto em torno de R$50 de gasolina por semana, né? Vou colocar R$200 de transporte. E o salário? Qual é o salário? Isso daí você que vai definir. Aqui nesse exemplo, eu vou colocar que eu quero um salário de R$3.000 por mês. Então, isso aqui é considerada a minha despesa fixa. Ah, e a variável? São coisas que acontecem às vezes, né? Aqui nesse exemplo, eu vou deixar uma margem de R$200 como despesa variável, né? Então, a gente vai somar todos esses valores aqui para saber qual é o meu custo operacional. Então, olha só, 100 mais 500 mais 50 mais 70 mais 50 mais 200 mais 3.000, que é o salário que eu desejo, mas se você desejar colocar 1.000, 1.500, 10.000, fica ao seu critério, mais R$200 de despesa variáveis. Então, aqui, meu custo da operação ficou em R$4.170. Muito bem, então a gente já tem a nossa margem de lucro e tem R$4.170, que é isso que eu preciso para viver, para minha empresa viver, né? Então, o segundo passo, eu tenho que definir quantos dias eu trabalho, né? Que são os dias trabalhados. Um mês a gente considera que são 30 dias. Se você trabalha de segunda a sexta, são 22 dias. Se você trabalha de segunda a sábado, são 27 dias. Eu desejo trabalhar nessa opção aqui, de segunda a sexta, 22 dias. Muito bem. Então, a minha despesa total, que é o meu custo operacional, ele ficou aqui em 4.170, né? Então, eu tenho aqui, ó, R$4.170 dividido pelos dias que eu trabalho. Então, a minha opção vai ser aqui, ó, 22 dias. Então, dividido por 22. Então, quando eu coloco aqui, ó, 4.170 dividido por 22, eu tenho uma despesa diária aí de R$189,55. R$189,55. O que eu fiz aqui? Recapitulando, eu peguei a minha despesa total,
e dividir pelos meus dias trabalhados, que eu escolhi aqui 22 dias. Então, eu tenho a minha despesa diária, que é de R$ 189,55. Esse valor aqui não é o valor que eu tenho que vender ainda, eu vou calcular qual é a minha meta de venda diária. Então, para saber qual a minha meta de venda diária, eu tenho uma fórmula aqui, que eu criei aqui para simplificar os nossos cálculos, né? Meta de venda diárias, que é esse MVD. 100, que é da fórmula, vezes a despesa diária, que no nosso caso aqui é R$ 189,55. Esse 100 aqui que é da fórmula. 100 vezes 189,55 dividido pela nossa margem de lucro. Lembra lá que a gente já definiu nossa margem de lucro em 30%? Então, nós vamos dividir aqui por 30. Então, fazendo o cálculo, nós temos aqui, ó, 100 vezes 189,55 dividido por 30. Então, eu preciso aqui, ó, vender por dia R$ 631,84. Essa daqui, ó, que é a minha meta de venda diária. Por quê? Porque eu não tenho um lucro de 30% dentro da minha venda. Então, se eu pegar aqui, ó, 631,84 vezes 30%. Olha só o valor que deu aqui, ó, 189,55, que é justamente o que eu preciso ter de lucro por dia. Então, para eu ter de lucro por dia isso daqui, eu preciso vender isso daqui, porque a minha margem de lucro é de 30%. Então, se eu vender 631,84, 631,84 vezes 22 dias, eu vou ter minha venda aí, o total bruto de 13.948. Então, eu preciso vender esse valor para conseguir ter o meu salário aí de R$ 3.000 e pagando as minhas despesas. Mas tudo isso aqui que eu fiz é um exemplo. Você vai colocar as suas despesas aqui. Você vai definir quantos dias você trabalha por mês. Você que vai definir a sua margem de lucro, né? Então, depois que você fizer isso, você vai usar essa fórmula aqui, ó. 100 vezes a sua despesa diária dividido pela margem de lucro, que aí você vai saber quanto você precisa vender por dia, ok? Então, vamos fazer aqui um outro exemplo. Aqui tem a nossa fórmula, né? Meta de venda diária, que é igual 100 vezes a despesa diária dividida pela margem de lucro. Então, aqui nesse outro exemplo, eu defini já que a minha margem de lucro vai ser de 15%. E a minha despesa diária, já calculei todas as minhas despesas fixas e variáveis e o meu salário que eu desejo, ficou em R$ 110. Tá, ok? Então, o que você precisa fazer? Só colocar na fórmula. A minha meta de venda diária vai ser igual 100 vezes o rosinha aqui, ó, não é despesa diária? Então, vai ficar 110 dividido pela minha margem de lucro, que é o laranjinha, que é 15. Então, aqui nós vamos fazer, olha só, 100 vezes 110 dividido por 15. Então, vou precisar vender aí, daqui é R$ 733,34. R$ 733,34. Então, o que você precisa entender? Se a sua margem de lucro é maior, você vai precisar vender menos.
Se sua margem de lucro é menor, você precisa um maior volume de vendas para conseguir o seu salário. E aí, o que você achou? Vamos calcular essas despesas fixas aí, as variáveis, ver quantos dias você trabalha na semana para calcular aí seu custo operacional diário e traçar uma meta de venda diária. Isso é muito importante. Se você não alcançar essa meta num dia, você vai se esforçar para no dia seguinte você cobrir, né, esse déficit. Então é muito importante que você tenha disciplina, se reinvente todos os dias para alcançar o seu objetivo, né? Muitas vezes a gente trabalha para as outras pessoas e a gente consegue cumprir as metas, não é verdade? Se você é um vendedor de uma loja, você precisa cumprir meta, né? Porque se você é um vendedor para você mesmo, você não precisa cumprir meta, vai estar dando desculpa para você mesmo? Para com isso, né? Então, se você colocar uma meta para você, se esforce, se reinvente, faça isso acontecer. É simples, mas não é fácil, né? Então, assim, é muito importante que você se dedique, porque você, como empreendedor, você está trabalhando para você mesmo. Então, não dê nenhuma desculpa, viu? E outra coisa, seja uma pessoa otimista, tenha bons pensamentos, seja grato por cada dia, por todas as coisas, exercite a gratidão. Se você teve só uma venda hoje, agradeça essa venda, né? O importante é um dia ser melhor que o outro. Tenha bons pensamentos, porque bons pensamentos atraem coisas boas. Seja gentil com você. A melhor coisa que a gente pode ter e que nos ajuda a alcançar os nossos objetivos é nos amar, ter amor próprio, né? Quando a gente tem amor próprio, isso é abundante dentro da gente, a gente também dá amor para as outras pessoas, né? A gente só tem aquilo que dá. Então, se você tem amor, você distribui amor. Se você se sente próspero, você vai distribuir prosperidade. Se você se sente abundante, você vai distribuir abundância. Então, trace suas metas, se esforce, porque você merece o melhor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.